Você não vai atravessar esse vale sozinho, sozinha. E esse silêncio não significa ausência do amor de Deus. Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com cada um de vocês e que o Senhor lhe abençoe. Meu nome é Alisson Miranda e eu estou aqui para liberar uma palavra no íntimo e no profundo do nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos. Me sinto muito honrado por cada um de vocês que clicou nesse vídeo. E que o Pai, o Todo-Poderoso, possa se fazer presente, nos instruindo sempre por meio da sua palavra, fortalecendo a fé, restaurando a nossa esperança e nos aconselhando com sabedoria e propósito. Vamos lá? Vamos para mais um momento de palavra? O Senhor colocou um versículo no meu coração hoje que é bastante conhecido e está na Epístola de Paulo aos Romanos. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 39. A palavra vai dizer: nem a altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nosso Senhor, ele vai terminar dizendo, irmãos, não posso deixar de dizer que é nosso Senhor. Bom, irmãos, e eu quero contextualizar um dos propósitos que o apóstolo Paulo escreveu a palavra, foi justamente combater o falso ensino, que muitos justificavam esse falso ensino por Paulo dar legalidade aos cristãos a pecarem, a se valer da libertinagem. E Paulo, logicamente, ele vai nos mostrar que a graça, ela tem muito mais a ver com o amor de Deus do que propriamente dito aquilo que nós podemos fazer. Ele começa tratando a questão do pecado e mostrando um problema crônico ali no capítulo 5, mostrando a diferença entre a antiga e a nova realidade que nós assumimos quando nós somos batizados em Cristo. Mas logo depois ele começa a tratar, logicamente, a graça, e isso fala do amor, do favor de Deus, o quanto ele nos ama. E para a caminhada cristã, irmão, é de suma importância entender a dimensão, se é que assim eu posso dizer que o amor de Deus possui dimensão, porque ele traz algumas aqui e nós não conseguimos perceber o final desse amor. Mas entender que ele nos ama independente daquilo que nós fazemos. Ele já nos amou. E é pensando nisso que eu quero fazer aqui as observações que eu pontuei, quero fazer as aplicações que eu separei para o dia de hoje, fazendo algumas observações para nós. Vamos lá? Começa dizendo assim, Romanos 8, 39. Nem a altura e nem a profundidade. Perceba, meu irmão, que ele está falando de dimensões, que ele está falando nesse momento. Ele traz algumas outras, irmãos, e eu não vou entrar, porque senão o vídeo fica um pouco mais longo, mas eu vou entrar justamente nessa questão do amor, que está no versículo 39. Então, ele está falando sobre dimensões, que não existe dimensão nenhuma, meu irmão, que esse amor não alcance. Paulo está dizendo para mim e para você que não importa o quão longe nós estejamos de Deus, que não importa o quão fundo seja o nosso poço, que não importa o quanto o nosso orgulho subiu, que não importa, meu irmão, o quanto nós tenhamos distanciados do Senhor, não importa. Esse amor, meu irmão, ele pode atravessar o mais profundo vale para nos alcançar, para alcançar eu e você. E logicamente isso também fala da intercessão. Se você já se sente amado por Deus e uma pessoa que você ama não se sente, você pode orar por ela, para que esse amor alcance ela e ela tenha uma experiência profunda, porque é o amor que transforma, meu irmão. Meu irmão, é o amor, não é a severidade, não é o conhecimento da palavra, nada disso vai transformar uma pessoa. Experiência própria, eu já tentei várias formas de convencer as pessoas, é quando as pessoas têm um impacto em uma experiência real e elas percebem, Deus me ama, é que vai haver a transformação, é nesse momento. E isso, logicamente, já foi demonstrado na palavra de Deus, mas do que adianta a pessoa saber e não ter uma experiência prática na vida dela? Por isso Davi diz, em Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale de sombra, de treva e de morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Perceba a expressão final, porque o Senhor está comigo. O amor perfeito lança fora todo medo.
E na sequência do texto vai dizer, irmãos, para nós continuarmos, diz assim, ó, nada em toda a criação. E aqui Paulo já começa a levar esse amor para outra esfera, irmão. Por quê? Nem qualquer outra criatura possui autoridade, meu irmão, para romper o que Deus estabeleceu. E Deus já te ama. Por mais que as pessoas falem que não, Deus te ama. Mesmo eu sendo o pior dos pecadores, Alisson, mesmo eu sendo o pior dos pecadores, Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores e a graça me alcançou. Então, nada tem o poder, nada tem autoridade para romper aquilo que Deus já estabeleceu. E isso nos leva a um princípio profundo das Escrituras. O que, irmão? Que a nossa segurança não está naquilo que eu posso fazer ou naquilo que você pode fazer, mas sim naquilo que Jesus já fez na cruz. A nossa segurança, irmão, está no braço forte do Senhor. É nisso que nós devemos nos apoiar. Jesus diz em João 6,37 que nenhum que vier a ele o rejeitará. Então, irmão, ele segura firme cada um de nós. Todas as vezes que nós nos aproximamos dele, nós precisamos ousar. E é aqui que entra a nossa parte. O que, Alisson? Decidir. Viver esse amor. Decidir alcançar esse amor. Decidir entender ele. E a palavra vai continuar dizendo, irmãos, fala assim, ó. Nada em toda a criação jamais, perceba a força dessa palavra, jamais poderá nos separar do amor de Deus. Irmão, não pode separar. Nada jamais pode separar. E logicamente isso não se refere, perceba que é aqui que eu quero entrar um pouco, porque o amor é o de Deus, irmãos, e não o nosso para com Ele. Porque o nosso amor muitas vezes é limitado, é condicional. O dele não, irmão. O dele não. Então nada pode separar. Agora, quer dizer que não haverá tentativas? Irmãos, haverá, como estão tentando dizer, estão tentando convencer Paulo de ele pregar, sair da graça e pregar justamente a lei. Haverá, sabe, tentativas de nos frustrar, mas o que a palavra está dizendo é que haverá tentativas, mas todas serão frustradas. A promessa aqui não é, nada não vai acontecer com você. Não, vai acontecer, você vai sofrer, eu vou sofrer, nós vamos ter muitas aflições. Essa é uma promessa de Jesus. Nós teremos muitas dificuldades. A promessa é, meu irmão, que nada do que nós atravessamos ou nada de nenhuma circunstância que nós vivemos tem o poder de arrancar você do amor de Deus. Deus continua te amando, mesmo que você esteja passando pelo pior momento da sua vida. Romanos 5,8 vai dizer, e 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu quero terminar, porque a palavra diz assim, irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o amor, ele não foi demonstrado, irmão, superficialmente. Não, ele foi demonstrado em Cristo Jesus. Como, Alisson? A cruz. A cruz é a prova de que o amor não fica meramente apenas na esfera das palavras. Quem te ama assim, irmão, você pode perceber, são os homens. E na verdade isso nem é amor. É Jesus que mostra para nós o que é amar de verdade. É uma decisão. A cruz, ela não é meramente, irmão, a cruz ela é a prova de amor e ela não é apenas uma palavra, ela é uma decisão sacramentada por Ele. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero terminar concluindo essa palavra, meu irmão. Sabe por que o dia, a vida, a nossa forma de enxergar o mundo fica mais leve quando nós lembramos, quando nós não precisamos saber o que o amanhã nos reserva, mas sim quem estará conosco quando esse amanhã chegar. Você compreende isso? Não importa. E por isso o salmista disse, em Salmos 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria com certeza virá pela manhã. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos hoje para nossa breve reflexão. Muito agradecido, meu irmão, minha irmã, por você ter chegado até aqui comigo e que Deus te abençoe. Lembre-se sempre, meu irmão, lembre-se sempre, não importa o momento que você esteja vivendo, Deus te ama e Ele quer ver
o seu melhor. Fica na paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.